Que voz vem do som do mar, que me traz preso na alma e me leva pelo sonho que me acalenta o olhar. Que voz vem? Será o princípio desta vida que me traz adormecido junto à orla do mar? Que voz vem? Será outro canto sem encanto que nos traz adormecido, já sem mar para cantar? Que voz vem? Que voz vem do som do mar, que me traz preso na alma e nos leva pelo sonho que me acalenta o olhar? Que voz vem? Trago um desejo no meu peito, sob as ondas do teu jeito, no sonho do meu cantar. Que voz vem? Trago a esperança no meu rosto de uma pátria de saudade, no clamor da liberdade. Que voz vem? Olá, boa tarde. Olá, Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Farol Lusitano. Desta vez, não no género de temática que temos tido até agora, um bocadinho diferente. Hoje será basicamente apenas uma conversa entre amigos e queríamos então, aqui com este tipo de conversa, ajudar um bocadinho quem nos ouve e quem gosta de nos acompanhar a refletir um bocadinho sobre a existência do ser humano, sobre todas estas questões que fazem algum sentido para nós e que nós achamos que há muita gente que não está desperto ainda e que seria importante para conseguirmos ter um mundo um bocadinho melhor. Passo para ti, Carlos. Olá, boa noite a todos, quem nos ouve. Obrigado por assistirem connosco. Como a Ana acabou de dizer, isto é uma conversa informal. À luz também um bocadinho daquilo que é a revelação cósmica. E temos aqui dois amigos connosco hoje, que é o Marcos e a Paula. Olá, Paula. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Marcos também. Obrigado a vocês pelo convite também. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade e presença. Pronto. Olha, então, em jeito de conversa, vamos então aqui iniciar aqui a nossa sessão. Queres tu começar, Anitta? Sim, posso. Como o tema tem aqui a ver um bocadinho com a temática de todo este canal e
de algo que nos une a todos, não é? O nosso querido Jean Vallelin. Eu se calhar ia começar por questionar, tanto a Paula como ao Marcos, como é que conheceram o Jean Vallelin, como é que surgiu esta oportunidade? Ok. O Jean Vallelin foi uma amiga minha que me apresentou na sequência da minha procura de quem eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer e para onde é que eu poderei ir. Houve vários autores que eu conheci e só quando eu cheguei à palestra, à primeira palestra com o Jean Vallelin, é que eu senti que é aqui. Acho que cheguei à casa e efetivamente uma coisa interessante foi o que eu senti no meu chakra cardíaco, a ressonância que cada palavra que o Jean falava ecoava em mim. E isso fez toda a diferença e foi o que, pronto, fiquei, e é para ficar, e é para continuar, e será para chegar aonde? Muito interessante. Marcos, como é que foi contigo? Da minha parte, eu tomei contacto pela primeira vez com o Elan em dezembro de 2020, através de uma live num canal. Penso até que terá sido a primeira live dele no YouTube. E foi no período, digamos, de confinamento, enquanto estávamos todos em casa. No primeiro momento em que ouvi Elan, achei muito estranho e estava a sair quase da live, porque não estava a gostar, mas aquele modo dele calmo, fluente, agarrou-me e eu continuei na live, e ainda bem, porque desde então percorri tudo o que havia disponível, digamos assim, e de forma assim gratuita, todo o material do Elan. E quando soube que ele vinha a Portugal, comecei a ir às palestras dele. A primeira foi em Sesimbra, embora eu sei que ele tivesse estado no Porto, enfim, da primeira vez, mas não tive esse conhecimento na altura. Mas aqui na zona sul de Portugal, em Sesimbra, fui logo a primeira. Foi muito bom, foi fantástico. E desde então tenho percorrido todas as palestras dele em Portugal, ou tentado percorrer, e sem dúvida que é um ser maravilhoso, e estar com ele numa palestra e ouvi-lo pessoalmente é algo muito gratificante, é algo diferente, e é uma coisa que não consigo transmitir tudo. É de facto uma presença, um ser que influencia. Pronto, então, já agora faço aqui um pequeno apelo a todos os que nos escutam, de forma também aqui a promover aqui o canal e feitas as apresentações. Se puderem escrever, se puderem deixar o vosso like, nós vamos sempre agradecendo. Existem também mais canais, nomeadamente o canal Jean Vallelin. Portanto, se puderem acompanhar-nos, nós agradecemos. Esta aqui está vocacionada para o público português, portanto, é um esforço que nós fazemos aqui, que empreendemos para levar a espiritualidade um bocadinho mais à frente, na medida daquilo que nos cabe e que conseguimos. E pronto, continuamos então aqui com a nossa conversa. Anitta, força! Há pouco o Marcos estava ali a falar da complexidade e da questão dos temas, que muitas vezes ao início choca um pouco, não é? Mas antes de irmos também a esta questão do tema, tinha aqui uma curiosidade, que é o seguinte: eu penso que vocês, antes de encontrarem o Jean Vallelin, possivelmente já buscavam algo, não era? Alguma coisa, sim, aquilo que nós achamos que nos falta, não é? Não sei se querem falar um pouco também que outro tipo de experiências ou isso que tiveram antes do Elan, para que possamos aqui também ajudar um pouco as pessoas que nos ouvem também, para perceberem aqui que andamos todos numa mesma busca e que não há certos nem errados e que faz parte do nosso percurso. Eu não sei, Paula, se... Posso dizer eu. É assim, desde que eu me conheço como gente, sempre senti que era diferente de algumas pessoas.
sentia coisas, ouvia coisas, cheguei a ver também. Os meus pais procuraram ajuda, incluindo o meu pediatra, e foi, curiosamente, um pediatra que encaminhou os meus pais para aquilo que havia na altura. Portanto, os conselheiros espirituais para me benzerem, portanto, tudo aquilo era estranho também, embora na minha família haja aqui um histórico de outros familiares que também têm estas características. E eu, pronto, no meio daquelas vidências que andavam, por onde me encaminhavam, eu precisava de mais. Precisava, porquê que eu sou assim? Portanto, só aquilo não era suficiente. Então, eu li o Lobsang Rampa, que foi um autor que eu já comecei, portanto, a abrir o livro e a conhecer alguma coisa mais também de gente com estas características. E depois comecei pela religião. Na minha família havia gente católica, não os meus pais, embora eu seja batizada, mas eu acho que foi por uma questão de... Era um hábito, mas eles não são católicos. Mas eu fui lá, abri a porta da religião católica e entrei e tentei perceber como é que tudo funcionava. E saí de lá depois com um vazio. E entrei na religião evangélica, e a mesma coisa. Depois comecei a procurar as alternativas. Havia coisas que faziam sentido para mim, nomeadamente extraterrestres, os seres invisíveis, a quarta dimensão, e comecei num estudo, a ler, a fazer experiências também, e nada ficava. Portanto, havia sempre o vazio. Finalmente, quando eu chego ao Jean Veinland, ao contrário do Marcos, em que aquilo fez-lhe estranheza, eu não, aquilo começou a fazer sentido para mim. Aqueles seres, aquelas várias dimensões do paraíso, aquilo tudo fazia sentido para mim. O que é que não fez sentido para mim? Antes da primeira palestra que eu assisti, eu abri um espaço com o nome de Javé Bem-Estar, onde eu trabalho e tenho lá outras terapeutas a trabalhar comigo. Eu, antes de abrir o espaço, eu fiz uma meditação para receber o nome que era para colocar. E o propósito da abertura desse espaço foi, eu que sou reikiana e trabalho também com radiestesia radiónica, contribuir para a cura da humanidade. E aquilo que eu pesquisei e aquilo que eu recebi foi Javé, que era o Criador, a criação, eu crio. Na primeira palestra, eu deparo-me com quem é o Javé. Eu pura e simplesmente fiquei chocada. Eu disse, o que é que eu fui fazer? Porquê é que eu pus este nome? O que é isto? Andam a brincar comigo, quer dizer, querem que eu trabalhe nesta área e pura e simplesmente andam a brincar comigo. Assim que tive a oportunidade, durante a palestra, eu fui perguntar ao Rogério, disse, Rogério, o que é isto? E ele, com aquela sua tranquilidade e bondade que é típica dele, tem calma, tu vais perceber para a frente. E, efetivamente, eu percebi para a frente. Todos nós, aquilo que eu aprendi com ele e que ele me ensinou, foi todos nós, queremos ou não, vamos contribuir para a reconstrução do Javé, que foi aquele que nos criou, havendo um erro crasso, mas todos nós contribuímos ou iremos contribuir para essa reconstrução. E, efetivamente, se eu solicitei o meu contributo para isso, só poderia ser Javé, não podia ser outro nome. Mas pronto, foi chocante para mim. Hoje eu já estou em paz com ele, com o Javé, mas andei ali umas 3 palestras à vontade, a tentar perceber, a beber toda a sabedoria e comunicação que o Rogério nos dava. A juntar as peças, não é? É. Muito bem. E tu, Marcos, queres fazer aqui algum comentário? Sim, vou também dizer. Eu tive uma vida normal, portanto,
digamos assim, na vivência da minha família e dos meus pais. Eles são, a minha mãe é católica apostólica romana, o meu pai nem por isso, enfim, o meu padrasto nada também, aliás, pelo contrário, e portanto a minha mãe batizou-me, pôs-me na catequese, fiz aquele percurso todo, e eu sempre gostei de participar de atividades e portanto participava de quase tudo que havia para participar. Nesta caminhada tive uma experiência numa igreja católica muito tradicional, digamos assim, antiga, que não gostei nada, e, portanto, foi uma experiência muito curta. Mais tarde, quando já tinha 14, 15 anos, tive uma outra experiência no lançamento de uma capela, também católica, e correu muito bem, foi diferente, uma alta jovem, no lançamento de uma ideia nova, num bairro em crescendo, e aí tive durante vários anos atividades interessantes, em particular ligadas ao acolitado, com os rapazes de várias idades. Foi muito bom. Conheci gente muito interessante, muito forte, casais muito bons, gente do melhor. Mas, enfim, como também disse a Paula, chegou ali um ponto em que as vivências com as pessoas que faziam a igreja era melhor do que a igreja em si. Temos aquela relação com os padres, com o pároco, com tudo aquilo, com as pessoas mais dogmáticas, e aquilo começou a não fazer tanto sentido. E, de facto, percebi que não era por ali o caminho. Isto no sentido que dogmas, não é? Que, digamos, não encaixavam na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar. E desliguei, digamos assim. E depois tive uma vida normal de trabalho, mas sempre com esta questão, digamos, por resolver o que é que eu estou aqui a fazer, de onde é que eu vim, para onde é que eu vou, porque é que eu estou a escolher isto e não outra coisa, porque é que eu opto por A e não por B, enfim, uma série de decisões que me deixavam sempre a pensar. Hoje eu sinto que muitas dessas decisões estão ligadas a algo que o próprio Alain refere, e muito bem, como sempre, tem a ver com a dignidade humana. E, portanto, hoje eu olho para trás e, de facto, as minhas decisões estiveram sempre ligadas a questões superiores da dignidade humana. E, portanto, quase tudo que eu conheço dele neste momento ressoa em mim. Quer dizer, só que lá está aquela parte perturbadora da revelação cósmica, custa sempre a aceitar, e portanto o início foi de desconstrução, não é? E isso é um processo sempre difícil, muito difícil, mais difícil de praticar do que propriamente de ouvir, não é? Mas tem corrido muito bem com o tempo, as coisas, digamos, estes pontos de reflexão que a revelação cósmica me trouxe têm sido fantásticos, e voltei a encontrar também um conjunto de pessoas também fantásticas outra vez num grupo maravilhoso, e no qual me sinto muito bem, muito satisfeito. Muito bem. Okay. Um pouco no seguimento daquilo que acabaram de nos falar, estes temas realmente como a visão do cosmos, a espiritualidade, o futuro da humanidade, são tudo temas que nós, quando estudamos, nos podem dar aqui uma visão diferente do mundo. Eu não sei se foi para vocês assim também, quando começaram a estudar aqui os temas do Elan, se começaram a ver o mundo de uma maneira diferente? Sim, completamente. Eu já há algum tempo andava, antes até de conhecer o Elan,
eu sabia também que tinha muito a ver com a consciência. Até porque a determinada altura eu deixei de ver com estes olhos, porque eu via os seres com olhos humanos, e deixei de ver, começaram-se a apresentar de uma outra forma, em consciência. E pela primeira vez eu encontro no Rogério ou no Jean essas visões em consciência. E o que é trabalhar? O que é possível fazer quando nós evoluímos a nossa consciência? Como trabalhar essa evolução? O meu trabalho é isso também. É trabalhar com o outro. Primeiro eu aprendo, pratico em mim e depois passo aos meus clientes, aos meus pacientes, o que for. Mas é sempre... E uma coisa interessante que eu deparei-me também, comecei a funcionar muito com o chakra cardíaco, com este cérebro que situa-se aqui no meio do nosso peito e não com a cabeça. Neste momento é assim que eu funciono, levo a informação à mente e funciona como uma máquina de calcular a mente, a trabalhar esta informação. Isso para mim foi assim... a expansão total, aprender a fazer isso. Inicialmente não é fácil, porque a mente está sempre ali alerta, à espreita. Começamos a fazer os exercícios e depois é uma prática que depois, primeiro, neste momento, a informação vem, sinto e depois é que faço o processamento com a mente. Este foi assim, sei lá, o meu santo grau. Interessante. Marcos, queres? Sim. Sim. O mundo, de facto, ficou com outros olhos, mas mais relevante para mim, mas dentro deste tema, tem a ver com a expansão de consciência. De facto, a informação, a forma como a informação que ela passa, a maneira de ser dele, produziram uma expansão de consciência de tal ordem que hoje sinto que já não regresso. Não é possível regressar. Não, as condições não são para voltar ao que era. São sempre de expansão. É, por um lado, ou foi por um lado, no início, muito perturbador, porque a certa altura dou-me conta que estou sozinho, porque ninguém me acompanha, porque ninguém me entende, mas ao mesmo tempo sinto uma paz e uma calma enormes, muito boas, uma sensação muito boa. Aliás, sensações é das palavras que o Ellen também mais utiliza na sua narrativa, não é? E na primeira vez, em dezembro de 2020, quando fui à palestra com Ellen, logo aí ele tocou no tema da respiração. Parecia uma coisa assim meio absurda, digamos assim, mas quando nós praticamos, insistimos e evoluímos, percebemos este valor enorme do que é saber respirar. Eu diria, meditar é muito difícil, mas respirar é fácil. E portanto... Sem dúvida que é uma daquelas peças que nós precisávamos todos nos reeducar, não é? Coisa mais básica, que já ninguém ensina, que é respirar. Portanto, digamos que nessa palestra ela ensinou-nos a quem lá estava todos a respirar e o valor da respiração, e desde então que o faço, pratico na medida sempre possível, e tem sido brutal, fantástica, não é? É uma coisa que é tão simples, e se calhar por ser tão simples é que ninguém fala, ninguém ensina este valor. As coisas às vezes são assim, não é? É verdade, é verdade. As mais simples são as mais difíceis. São as mais difíceis. Olha, continua, desculpa. Diz. É assim, eu aproveitava o teu gancho e devolvi-te a palavra, Marcos, e depois a seguir à Paula também. Como é que vocês veem a partir de agora o ser humano, o papel do ser humano na evolução e o seu desempenho? O que é que o espera? Como é que vocês veem o papel do ser humano neste momento no cosmos? O que é que tu achas, Marcos? A partir de que sabes, que já ouvistes?
de acordo com Alain, e que eu sinto ressoa muito em mim, o ser humano é a peça central e estratégica, digamos, de um concerto que é preciso fazer. O ser humano é uma peça valiosíssima, digamos, um projeto biológico que, pela consciência, vai conseguir, digamos, dominar a matéria, como eu costumo muitas vezes dizer de forma assim bruta, onde a Terra, o planeta Terra, digamos, é assim o laboratório para isso. Numa outra dimensão, posso dizer que o ser humano funciona aqui um pouco como uma ponte entre dimensões, não é? Porquê? Porque o ser humano tem a herança ancestral, espiritual, em nós, e que depois descoberta, ela domina e sobrepõe-se a tudo. Aliás, o Elan diz muitas vezes, e foi das coisas que mais ressoou desde o início comigo, que o bem não existe per si, o bem é algo que o ser humano produz, tem que produzir, não é? Com mais a cuidar dos mamíferos que cuidam, e este cuidar é algo muito significativo para todos nós. E depois uma terceira vertente do ser humano é de facto a emancipação da sua consciência, não é? Digamos, ser humano deixar de se ver como vítima ou servo de um conjunto de criadores, ou do criador, ou de quem que seja, para, digamos, ser coautor da realidade que está à sua volta. Aqui depois eu posso falar mais tarde de outro tema, mas é difícil para o ser humano, que na sociedade atual, ser mais do que ilhas entrópicas, como diz Elan, mas isso já é muito importante, digamos, no dia-a-dia de cada um. E eu, neste aspecto, falo daquilo que tenho praticado com todos aqueles que me rodeiam e que estão próximos, e que têm refletido isso mesmo em relação à minha pessoa, e eu só agradeço as palavras das pessoas. Paulo, como é que tu vês É assim, este ser humano? Eu trabalho com seres humanos, aliás, é o meu trabalho. Antigamente, antes de conhecer o Elan, houve uma situação curiosa. Eu queria levar o mundo atrás de mim. Cada um que chegasse a mim, eu trabalhava exatamente como eu trabalhava em mim. E isso era um esforço enorme para mim, cansava-me imenso. O meu pai, antes de morrer, disse-me uma frase que era: atenção, filho, eu sei aquilo que tu és, mas tu, para ajudares o próximo, não os podes carregar nas tuas costas. E eu, efetivamente, entendi e tal, mas só quando eu chego ao pé do Jean é que eu percebo o desapego. Aquilo que eu posso trabalhar com cada um, portanto, e o meu trabalho é individual, nunca será palestras, não é dessa maneira que eu sinto, não é dessa maneira que eu estou aqui para trabalhar, ao contrário de outros, é muito individual. Eu trabalho o ser humano, trabalho com ele, dou-lhe a mão, mas não absorvo aquilo que ele leva, e isso fez toda a diferença. O Rogério teve um contributo enorme para isso. Era muito difícil não carregarmos as dores dos outros, pelo menos para mim, era muito difícil. Com ele eu aprendi a desapegar. Depois, com esse desapego, acho que é importante, e na última palestra ele referenciou isso, ele e até o Rui Fonseca, sobre a formação dos grupos. Tudo bem, inicialmente trabalharmos individualmente, mas depois há que olhar para o todo e trabalharmos em conjunto. E eu acredito que com esse trabalho em conjunto nós vamos conseguir. Vocês sabem que eu sou uma eterna otimista, não baixo os braços, acredito que é possível. E quando nós acreditamos, e há mais a acreditar, as coisas acontecem. Exatamente como foi com a experiência humana. Alguém acreditou, alguém deu a sua porção e as coisas começaram a acontecer. Muito bem. Está bem. Ok.
No seguimento, então, agora desta nossa conversa, se calhar eu lançava aqui uma questão que é, aos vossos olhos, como é que vocês veem o mundo? Acham que será uma escola, uma prisão, uma casa, uma experiência? Estaremos aqui a fazer o quê? Ora bem, eu vejo o mundo como um laboratório. E esse laboratório também, a forma como eu vejo o mundo, aquilo que o outro emite e que eu posso absorver ou não, muda completamente. Portanto, deixa de fazer eco em mim e é apenas a experiência dele, o momento dele, a frequência dele em que ele está a vibrar. E eu olho para ele e aprendi a fazer isso com todo o amor. Ainda não estou a 100%, nem pouco mais ou menos. Nem pouco mais ou menos. É um treino, é uma prática, mas é dessa forma que eu o vejo. E acredito que connosco, com a nossa forma de estar, de pensar, de mostrar ao outro, vai fazendo a diferença no todo. Marcos, Olha, pensas assim? como vemos o mundo, não é? Exato. Ele é muito perturbador nesta parte, mas muito realista. Por outro lado, também consegue depois transmitir-nos um conjunto de ideias e reflexões de esperança. Eu não sou tão otimista como a Paula, mas de facto absorvo muito os pontos de reflexão, de esperança de Alain. É muito difícil estar neste mundo a par de todo o sofrimento que há com as crianças que são violentadas, que são traficadas, que são maltratadas, e com o maltrato de animais que é muito difícil de viver. Isso tudo choca-me, não é? E, de facto, quando acontece ao meu redor, não consigo ficar indiferente. Mas é o mundo que temos, não fui eu que o fiz, não fui eu que o escolhi, não fui eu que o criei, mas estou nele e tento, de facto, levar alguma coisa de bom e de melhor dentro daquilo que sempre tenho feito. E o mundo, o que é que uma pessoa pode dizer? Somos nós que o fazemos até certo ponto, não é? Nós somos umas migalhas neste mundo, mas temos que ser umas pessoas perfeitamente ativas e interessadas. Certo, eu diria até mais, se calhar um bocadinho complementando aquilo que vocês também estão a dizer, que é preciso criar um mundo interno nosso, não é? Um mundo interno nosso que possa depois ele ser exteriorizado naquilo que é a necessidade, daquilo que a Paula dizia, tal Javé, aquilo que ele precisa, aquilo que ela já nos explicou, o papel do ser humano, nomeadamente na descodificação das problemáticas que existem à volta das várias realidades existenciais, como as realidades mitológicas, e portanto esse mundo que a gente cria dentro de nós, não é? É esse que vai valer de alguma forma. Portanto, eu concordo convosco que isto é um desafio nós olharmos às vezes à nossa volta. Perfeito. Eu perguntar-vos-ia como é que vem aqui a questão mitológica, a questão dos seres, qual é a vossa opinião sobre este assunto, nomeadamente, eu diria assim, numa primeira fase, o histórico que a gente conhece e que neste momento está oculto, e do que vem para a frente. Não sei se queres começar, Paula. Posso começar, aliás, foi o tema da última palestra. Curiosamente, quando eu me deparei primeiro com mitologia, que foi na escola, tudo era um mito, não era? A informação que nos deram é tudo um mito, é tudo invenções.
mas havia algo dentro de mim que efetivamente aquilo assim não pode ser. Em qualquer mito que exista há sempre uma parte de verdade. Eu tenho que a descobrir. E quando o Jean começou a falar nas mitologias, e faz todo o sentido, quando nós percebemos a nossa história, como é que o ser humano foi criado, começa a fazer sentido as mitologias, a experiência. Epá, claro que nós somos os perfeitos, não é? O ser humano. Para trás houve os outros seres que fazem parte das mitologias e que foram experiências. Exatamente quando o universo foi criado, com os defeitos todos, eles tentaram colmatar aquele erro crasso com estas criações. E é assim que eu vejo as mitologias, como algo que faz parte de nós, com um sentimento de agradecimento, porque se não fossem elas, provavelmente nós não existiríamos. Acho muito interessante a forma como tu colocas a questão, que é com um sentimento de agradecimento, que implica também respeito, porque de facto isto dá a sensação que é uma tentativa-erro permanente e em que vai havendo vítimas neste caminho, não é? Portanto, experiências. Exatamente, e portanto nós estamos, digamos, quase que a última fase, ainda somos novinhos, mas é muito interessante a perceber essa visão, esse respeito que é preciso ter, porque quiçá esses seres, na verdade, vão precisar de nós. É ou não é, Marcos? É mesmo isso. De facto, nós somos ensinados desde sempre que mitologias são lendas, são histórias que não existiram, etc. Mas nós, na relação cósmica, sentimos na pele de maneira diferente. Desde sempre que me vejo a ouvir estas narrativas das mitologias, sempre senti qualquer coisa diferente desta. E quando ela começa a explorar e a explicar as histórias das mitologias, tudo começou a fazer muito, muito sentido. E dentro disto, para mim, digamos, foi uma expansão de consciência esta parte da tentativa e erro, não é? Das mitologias e de cada dos seres que fizeram estas mitologias. Foi fantástico. Ela aqui tem um trabalho soberbo que eu nunca vi ninguém fazer, ninguém está à altura dele a relatar estas questões mitológicas, e não só daquelas mais conhecidas como do comum dos mortais, mas tantas outras que ele já nos contou, já nos explicou com mais ou menos detalhe. Eu diria até com menos ou menos detalhe, porque a nossa compreensão é tão pequena que ele não pode entrar em muitos detalhes, mas de facto as mitologias das diversas partes do mundo, mas que em muitos casos elas revelam uma mesma linha condutora, o que é perturbador ao mesmo tempo, não é? Porque é que em tantas partes do mundo a linha condutora é a mesma, não é? Com nomes diferentes, o que seja, mas isto é uma realidade e não uma ficção. Sim, e eu diria também que é interessante olhar a forma como ele arrumou um conjunto de temas, Sim, não é? sim. Que parecem estar esparsos, não é? Temos as mitologias do Oriente, temos as mitologias gregas, as nórdicas, essas coisas todas, não é? A questão egípcia, indiana, e de repente chega alguém que diz assim, olha, atenção, que isto é assim, assim, assim. Eu vejo inclusivamente esse rumo, que é, ele também vai criando, como se fosse uma cebola, vai criando camadas de conhecimento sobre cada um dos assuntos, harmoniza tudo, porque de facto é como se o planeta tivesse sido um palco, não é? Um palco em que várias coisas acontecia em cada uma das culturas ao seu tempo, porque os seres estavam cá, não é? E portanto, esta arrumação, esta compreensão, acho que não o vejo também plasmada, e o mais interessante é quando ele abre
e isso para nós acho que é muito importante, que é o conhecimento que, nomeadamente interpretativo, porque parece que nós às vezes, a influência das religiões, conduziu-nos para eu chamo-o I love you gratuito. É verdade, sim. E quando as coisas às vezes nós temos muita tendência de não levar as coisas ao pé da letra, mas às vezes o pé da letra parece que tem que ser levado também um pouquinho a sério porque aqueles seres assim o pensavam, não é? Uhum. E ao mesmo tempo, só para dar aqui mais uma chega, ao mesmo tempo que Alain fala sobre a importância das mitologias e dos seus conteúdos, é fantástico como ele, por exemplo, a propósito de Zeus, refere que mesmo assim ele era um ser um bocado dementado e, portanto, não percebia quando estavam a brincar com ele ou não estavam, e eu ouço, mas Zeus era supremo, então mas o que é que se passa aqui para ele ter esta postura? E ele explica, e é fantástica como ele introduz essa parte das mitologias e dos seres superiores das mitologias, digamos assim, os seres mais importantes. É muito engraçado. Oh Paula, desculpa lá, vou aqui insistir numa coisa. Quando tiveste esta consciência mitológica, e já que tu também referiste aqui, abriste aqui o tema desta forma, que tu também, de alguma forma, tens alguma ligação com estas realidades, mudaste o teu chip, a tua relação mudou a partir do... Eu antes tinha um medo atroz das cobras, desses seres. Eu nem sequer conseguia ver uma cobra num livro. Era algo que me aterrorizava. E até os outros seres, quando eu pensava nos seres mitológicos, aquela grandiosidade toda, aquele terror que eles também nos transmitiam. Quando eu falei com o Jean, e quando ele começou a explicar tudo, eu pensei assim até de uma forma irónica, afinal, eles são inferiores a nós. Ando eu aqui com este medo todo e eles afinal não passam de uns seres um bocadinho inferiores, e que nós somos muito mais superiores do que eles, pronto. Mas nunca deixo de lhes agradecer, de sentir este sentimento. Aliás, eu hoje tenho as pazes feitas com o Javé, porque se não fosse ele, eu não estava aqui. E a relação que existe de mim para com um outro ser humano é algo tão maravilhoso. Esta experiência eu nunca teria tido. Não sei onde é que estaria, mas esta experiência eu nunca teria tido. E há sempre um amor. É uma frequência que está muito presente em mim, em tudo. Isso foi uma coisa também que o Jean expandiu em mim. Este amor que eu tenho por tudo. Para a coisa mais ínfima que eu possa aparecer na minha vida. Até aquela pessoa que pode estar zangada comigo. Foi através dessa experiência, dela estar zangada por outro, o que quer que seja, que eu sou aquilo que eu sou hoje. E que poderei evoluir e expandir amanhã. E as sensações, quando estou numa palestra do Jean, tudo aquilo que ele diz, por mais horroroso que pareça, e às vezes são coisas que eu começo a pensar, há uns anos atrás, eu ao ouvir isto, ficaria aterrorizada. E eu deixei de ter qualquer terror. O que quer que seja que o Jean fale, essa sensação deixou de existir. Eu ainda não consigo perceber bem porquê. É como que se tivesse aceite. Isto é assim, tudo bem, eu estou aqui, outros estão também ao meu lado e... Encontraste o teu papel. Encontrei. E a partir daí eu diria que se calhar assumes essa verdade, esse momento de verdade que é teu e já nada te incomoda, digamos. Não estou a dizer que nada te incomoda, mas é um marco, é um referencial, é uma âncora que depois, quando bem firme, diria que este conhecimento, porque nós na prática é como se fosse,
isto para a alma redonda chama-se revelação cósmica, não é? Porque este conhecimento vem-nos dar Aquilo que eu posso acrescentar, que é o que eu sinto exatamente, este conhecimento vem como recordar, é como recordar de algo que já foi vivido lá atrás, com outro veículo, que é o corpo, mas é um recordar. Por isso é que eu acho que há muitas coisas também que não nos assusta. E é o relembrar também de alguma coisa que nós acordamos, lá atrás, ok, tudo bem, atenção, em 2026 vamos estar a falar nisto numa determinada sala e vocês já vão estar num determinado nível de compreensão, de expansão de consciência. Cada vez mais eu sinto isso, cada vez mais. Marco, queres comentar? Tudo bem. Vamos aqui. Anitta, tens alguma questão mais? Sim. Vocês acham que este mundo seria um pouco diferente ou melhor se mais pessoas pudessem ter acesso a este conhecimento? Completamente. Aliás, provavelmente tínhamos a solução já. Completamente. Porque é assim, cada um de nós vibramos numa frequência. Essa frequência, se for uma frequência alta, vai cada vez mais alargando. É uma rede. E todos nós depois ligamos e a frequência aumenta, logo a frequência do planeta aumenta e, por sua vez, vai estendendo. Portanto, era completamente diferente. Aliás, eu digo isso, quando eu faço as sintonizações de Reiki, é uma coisa que eu passo muita atenção. A frequência em que nós vibramos é aquilo que vai emitir no outro. E quando todos nós estivermos numa determinada frequência expandida, temos aqui a solução. Já Jesus dizia, não faças ao outro, ou faz ao outro o que tu queres que tu faças a ti. Ou o que queres que te façam a ti. É isto. Marco, achas que de facto o mundo ia ficar diferente se isto fosse mais divulgado? Eu nesse aspecto, 1000% de acordo com a Paula. Se os seres humanos conseguissem despertar para esta realidade, eu acho que tínhamos a solução do mundo, não tenho a menor dúvida. Pronto, sucede, como ela fala muitas vezes nas suas palestras, as movimentações espirituais são complexas, muito complexas. A vida espiritual é muito mais complexa do que aquilo que nós alguma vez possamos imaginar e por vezes até para nas suas reflexões e nas suas palestras para não evoluir mais os assuntos e os temas, e eu confiro exatamente isso com algumas questões que também lhe tenho colocado e que não tenho obtido resposta direta. E isto é um trabalho o trabalho da revelação cósmica é um trabalho que, de facto, tem sido feito mediante o espírito da época, não é? Conforme o que é permitido, porque há tantas forças contrárias a trabalhar que, de facto, o ritmo é este mesmo, com calma, um ritmo sustentado, uma caminhada sustentada e na qual ela, digamos, tem aqui um papel fundamental. E ele vai levando com calma este trabalho. Se me dessem aqui mais uns minutos, Força. A relação cósmica, para mim, acaba por ser também um conjunto infindável de pontos de reflexão que influencia o modo de vida, o modo de ser, o modo de estar pessoal, que depois é transmitido para todos. É a relação cósmica como, digamos, um software de atualização mental e consciencial em que o
universo em si é apenas uma fração de uma realidade complexa, mas ao mesmo tempo fascinante, e em que nós começamos por ter a necessidade e perceber a importância da desconstrução das divindades para entendermos o que é esta criação, uma criação indevida, uma criação com problemática, onde a Terra será um ponto de encontro. Repara, isto agora não querendo aprofundar mais, não é? Mas um ponto de encontro de seres de diversas origens, sei lá, de Capela, de Orion, de Sirius, enfim, é uma miscelânea aqui no planeta Terra, onde todos se cruzaram, e nós temos aqui uma origem bastante, uma herança genética bastante diversificada, proveniente de uma diversidade cultural, confrontos de guerra, conflitos, enfim, mas que tudo isso acaba por estar no nosso DNA, não é? Coloca sempre a questão, e aqui a Paula, e muito bem, focou em relação à evolução do ser, do livre-arbítrio, não é? E ele é muito claro sobre esta questão, porque é uma das coisas que tem muita dificuldade em falar com as pessoas, porque todas acham que nós temos livre-arbítrio, não é? E ele é muito claro a dizer que não há livre-arbítrio no primeiro impulso. De facto, quando o ser humano reage no primeiro impulso, ele está a reagir, digamos, de acordo com a sua genética. Digamos, não há aqui um livre-arbítrio, não é? Isto para mim é tão claro, tão pacífico. Não está no controle. Não está no controle. Porque, de facto, depois, quando as pessoas evoluem, percebem que a decisão que vão tomar até é diferente daquela que pensaram no primeiro e segundo momento, é que as pessoas refletem e dizem, pá, de facto, eu não estava correta, ou não estava a pensar bem no primeiro momento. E isto, por vezes, começa a ser o despertar das pessoas. É um pouco isto que também faço com muitas vezes com as pessoas que me rodeiam. Por outro lado, há aqui um outro tema muito interessante, que é o tema da reintegração cósmica, em que de facto está no momento, como ela diz, não sou eu, não é? Não estou a inventar, do fim do isolamento da Terra e o retorno de nós ao circuito cósmico, surgindo aqui muitas questões sobre quem é que vai retornar ao circuito cósmico. Todos, nem todos estão aptos a retornar, mas o planeta tem que retornar ao circuito, e há muitas almas, muitos espíritos que estão preparados, aliás, os espíritos estão preparados para retornar ao circuito cósmico. Sendo que aqui, de facto, os seres humanos, digamos, são os caçulas, né, da família galáctica, portanto, são os mais novos, e, portanto, como mais novos, são seres que geram alguma preocupação, mas também muita esperança, não é? É o último software mais evoluído, e, portanto, Elan tem vindo a tratar deste software muito bem, com muito cuidado, para chegarmos a bom porto. Bem, e por último, dentro destes pontos, alguns pontos de reflexão sobre a revelação cósmica, esta dicotomia entre o que é a ética e a dignidade face à religião, e como é que esta noção de dignidade humana está muito acima dos conceitos dogmáticos da religião. É muito complicado falar disto com pessoas que não entendem estes conceitos de dignidade humana, mas digamos que o comportamento humano de facto vale muito mais, porque é feito pelo ser humano, do que o ritual da religião, quando não existe nenhuma uma intenção própria por trás, não é? Fazer o ritual pelo ritual. E eu não quero ferir suscetibilidades sobre quem é religioso, porque há muita gente boa religiosa, e eu próprio conheço, e, portanto,
adoro essas pessoas e são minhas amigas Obviamente. Claro que sim. e adoro. Exato. Então, no seguimento das tuas palavras, Marco, achas que seria aqui vital que este conhecimento continuasse a ser divulgado de uma forma independente, não é? É como o Elan apela e como ele diz que terá que ser, porque se todo este conhecimento virasse uma religião, como estavas a falar há pouco, possivelmente iríamos estragar tudo novamente, não era? Aliás, ainda bem que falaste nisso, Ana. A revelação cósmica nunca será uma religião, né, porque nós iremos sempre, e agora perdoem-me aqui a brincadeira, nós iremos sempre fofocar sobre este assunto, nós iremos sempre pôr este assunto em debate, nós iremos sempre entre nós debater as ideias e os pensamentos de cada um. Isto ninguém se vai apropriar propriamente da revelação cósmica para criar um conjunto de dogmas que produzam um circuito fechado de pensamento sobre o qual alguém vai dominar e tornar-se um deus da revelação cósmica. Não, é impossível. Não pode acontecer, nem vai acontecer. Tanto o Elan como até o Rui Fonseca, na última palestra em Lisboa, falavam que o mais importante é keep talking, continuarmos a falar, continuarmos a debater as ideias entre nós, e isso aprofundar os estudos, e isso sim é a gênese da revelação cósmica, porque a revelação cósmica em si, mesmo concreto, serão os factos que irão acontecer, não é? Ela é a revelação cósmica, serão os factos que no futuro nós iremos ver e presenciar. Contudo, nós temos o privilégio, digamos assim, de começar a aprender o abecedário e o primeiro glossário, como eu costumo dizer, da revelação cósmica. E se calhar todo o conhecimento começa por aí, não é? Quer dizer, as bases de qualquer conhecimento é as suas letras, as suas palavras e o seu glossário, para não estarmos no mesmo campo semântico, não é? E falarmos todos a mesma linguagem. Não é ninguém estar diferenciado dentro deste tema da relação cósmica. Agora, é verdade, não será nunca uma religião, nem pode ser uma religião. É isso mesmo. Muito bem. É assim, eu de facto gosto sempre, acho interessante a forma como também colocastes. Há aqui um conceito que nós às vezes passamos assim, não temos consciência dele, melhor dizendo, que é de onde viemos. A Paula há bocado falava disso, não é? De onde é que nós viemos, tu também falaste agora, fala do nosso papel. Nós às vezes ficamos chocados com a questão da reintegração. Nós viemos aparentemente uma rebelião, não é? Uma certa rebelião bonita, e aqui estamos nós, como rebelados, mais uma vez. Com quem é que tu te rebelas neste momento, Paula? Curiosamente, é assim, neste momento já não existe essa rebelião. O que existe é um conjunto de sentimentos de cooperação. Parece que isso já ficou lá para trás. Inclusivamente até com os outros seres, com os seres que existem do outro lado. E uma vez falei isso com o Jean, não sei se vocês estavam presentes, que eu fiz essa pergunta, porque eu sinto dessa forma, por isso é que eu fiz a pergunta. Se eu vibrar aqui numa determinada frequência, se eu consigo fazer ressoar neles. Ele disse-me que provavelmente não, mas eu sinto que sim. E é o que eu sinto. E eu sempre fui muito genuína comigo. Certo. Se eu não sinto, não vale a pena, venha quem venha, mas se eu não sinto, não vale a pena. Eu aprendi a ler as minhas sensações. E eu ainda hoje, eu acredito que é possível nós todos, em conjunto, conseguirmos influenciá-los. Eu penso que exatamente esse pensamento é crucial até para o ser humano, inclusivamente, assumir o seu papel, não é? Porque firmar. E não é só assumir, é firmar o papel. Exatamente. E aqui, como o Marco também dizia,
enquanto um conjunto de conhecimentos não estiverem sedimentados na humanidade, diria eu até, Sim, não houver uma certa massa crítica, a coisa fica um pouquinho mais difícil, até porque quem está do outro lado e quem precisa de nós dificilmente o vai reconhecer, não é? exatamente. E portanto, eu acho muitíssimo importante essa questão. E outra coisa, que eu também tenho andado quase como em estudo. Na religião, cada um, na religião, na política, na geopolítica, nos universos, nos outros eu não sei, mas neste universo, há sempre a intenção de alguém sobrepor-se ao outro. É uma coisa que é prática. É sempre, seja em que for, em que lado for. E uma das coisas que eu encontro, não encontro em toda a gente, mas quem não está, e vocês irão ou não concordar comigo, quem não está dessa forma, mais tarde ou mais cedo, vai-se embora. Tanto que há uns que se vão mantendo sempre e outros não, outros vão-se embora. Nós, cada um de nós, ninguém se quer sobrepor ao outro. Nós estamos aqui para viver a experiência, para nos agrupar e juntos vamos então fazer o melhor. E não sobrepor-se a ninguém. E eu acho isto digno de uma dignidade, como há bocadinho o Marcos disse, e eu, Marcos, vou adotar essa tua expressão que achei o máximo, a dignidade cósmica. E é por aqui. Sim. E eu acho muito interessante porque, de facto, isto exige um novo modo de pensar e exige a criação de uma nova fraternidade. É uma prática de estar Sim. e de existir também. Exato. E até na nossa, desculpa Marcos, até na nossa vida, tudo o que nós fazemos, se nós colocarmos uma intenção por trás e termos consciência dessa intenção, muda tudo. E aí somos os pequenos, não serão javés, mas o verdadeiro criador, o genuíno das nossas vidas e depois dos universos e de outro universo, quem sabe, que nós possamos criar em conjunto. Muito bem. Ok. Nós aqui com o canal Farol Lusitano pretendemos realmente ajudar um pouco aqui os portugueses a chegar mais a estes temas, porque nota-se, por exemplo, no Brasil, nota-se que há uma evolução muito maior relativamente a nós. Os nossos portugueses não somos muito dados a este tipo de temas e seria importante, sim, a divulgação deles, por isso é que aceitámos aqui o convite do Elan para este projeto, para ajudar um pouco aqui a divulgação. Nesse sentido, eu gostaria de vos questionar se tem alguma mensagem que gostassem de deixar para todos aqueles que nos ouvem e que tenham medo de enfrentar estes temas um pouco complexos, ou seja, se querem deixar alguma mensagem de acolhimento, pronto, Okay. para... Já em jeito de finalização, digamos Ok. assim. Eu posso dizer tudo aquilo que eu digo a quem chega a mim, seja quem for. Sejam pessoas que marcam consulta comigo, seja um amigo, seja alguém da rua que por qualquer razão abeira-se de mim. Não tenham medo daquilo que não conhecem. Vão lá, ouçam, sintam e respirem. E depois tomem a vossa decisão e encontrem o vosso caminho. Não quer convencer ninguém. Vão lá e façam a experiência. Marcos. Obrigada, Paula. Em jeito de mensagem final, o que é que, em relação à revelação cósmica, o que é que eu posso dizer? É um caminho bom, um caminho de grande reflexão, onde de facto imperam mais as questões do que as respostas, mas de facto uma boa questão, uma questão bem colocada, por vezes vale mais do que 10 ou 1000 respostas. E na evolução desta caminhada na revelação cósmica, pela minha experiência, a pessoa encontra calma, a lucidez, a sua espiritualidade, a espiritualidade
comum a todos, que é a essência de tudo. E até agora, conforme tenho presenciado ao longo destes anos, que já são muitos, ou alguns, as respostas que eu tenho obtido são muito boas, são excelentes e, como eu disse logo no início, a expansão de consciência é tão boa e tão grande que dificilmente não há forma de regressar para trás, não há. E a forma como nós atuamos depois no nosso dia-a-dia e na forma como estamos no mundo vai enriquecer o tal campo mórfico, que muitas vezes ela fala, de uma forma impactante. Estamos aqui, eu acredito perfeitamente nisso, criar um campo diferente, um campo fortalecido, com todos aqueles que nos rodeiam. Aí não tenho qualquer dúvida. É outro nível de responsabilidade, não é? Sim. Claro. Pronto. Mais uma vez, vocês, para quem nos assiste, vamos pedir que deixe o vosso like, também para ir dando visibilidade aqui aos nossos conteúdos. Obrigado, Paula. Obrigado, Marcos. Obrigado. Um abraço, um beijinho. Paula, Marcos, muito obrigada do fundo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Beijinho Ana. para vocês Por também. nos ajudarem aqui neste projeto. Muito, muito obrigada. Olha, e um grande abraço para vocês por terem abraçado o Farol Lusitano e esta aventura. Eu estarei sempre convosco naquilo que puder ajudar. Acompanharei todos os trabalhos que vocês se empenharem a fazer. E a última live foi soberba. Não tenho outras palavras para dizer sobre Obrigada. a live. Completamente. Obrigado a vocês dois. Obrigada, Ana e Carlos. Obrigada.